Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML, trazendo a vocês nesta aula um novo módulo no qual nós falaremos em mais um diagrama do grupo de diagramas comportamentais. Nós vamos falar do diagrama de estado, ou, para quem preferir, diagrama de máquina de estado. Bom? Como nós trabalhamos todos os outros diagramas anteriores, nós primeiramente falaremos bastante sobre a parte teórica, vamos entender sobre o que o diagrama se trata, quais são as suas funcionalidades, onde ele se enquadra, quais são os benefícios e os malefícios deste diagrama, para que então nós possamos fazer exercícios práticos a 4 mãos, tá bom? Então, sem delongas, vamos ver aqui um pouco a respeito, pelo menos o início deste diagrama de estado, tá? Então, como eu já disse aqui na introdução, o diagrama de estado ele é um diagrama que faz parte do grupo de diagramas comportamentais e é dentro de uma classificação de diagramas de UML, tá bom? Bom, o que esse diagrama ele faz? Ele, na verdade, vai fazer a exibição de transições entre vários objetos. Como assim? Vamos por parte que nós vamos entender ao passar os tópicos. Olha só. Um diagrama de máquina de estado é qualquer dispositivo que armazena o status de um objeto em um determinado momento e pode mudar o status ou causar outras ações baseado na entrada que recebe. Estados indicam as diferentes combinações de informações que um objeto pode conter e como ele se comporta. Para entender os diferentes estados de objeto, você pode visualizar todos os possíveis estados e mostrar como um objeto chega a um determinado estado e por isso pode ser feito um diagrama de estado ou um diagrama de estado de máquina. Bom, o que o texto está dizendo até então? Ele diz que tudo que é objeto e possui estados, nós podemos fazer a representatividade de um diagrama de estado de máquina para mostrar quais são os seus estados ou quais são os seus status ou ações no qual ele passa. Bom, eu vou dar exemplos aqui para vocês poderem ter uma percepção melhor. Vamos lá. Quando vocês fazem a solicitação de algum lanche lá no iFood, e aí vocês pedem para fazer o pagamento na entrega. Quando vocês vão fazer o pagamento na entrega, o motoboy, quem vai fazer a entrega, tem uma máquina e ele vai fazer a inserção do valor no qual você precisa pagar. A máquina, ela vai mostrar estados, por exemplo. Então, ele inicialmente vai ter uma orientação para digitar o valor, depois ele vai ter uma outra orientação para selecionar o tipo de pagamento, que aí vai ser a escolha do cliente entre débito ou crédito, e aí vai ter um próximo estado no qual vai pedir para inserir o cartão, e após um outro estado pedindo para digitar a senha, e aí quando houver a aprovação vai ter um outro estado perguntando se deseja emitir a nota, né? Emitir ali a segunda via de comprovante de pagamento. Então a máquina no qual nós fazemos os pagamentos, por exemplo, ela passa por vários estados. Então, se eu precisasse fazer a ilustratividade dessas ações ou destes status no qual eu mencionei agora, eu poderia usar o diagrama de estado, que ele faria um papel muito bem em relação a essa ilustratividade. Um outro exemplo, né, no qual eu já falei aqui algumas vezes. Então, eu sou um atendente de telemarketing, talvez eu atuo com chamados por chat, não sei, algo nesse gênero. E eu uso um sistema no qual existem alguns status. Então, quando eu estou disponível, cai chamado para mim. Quando eu talvez precise participar de uma reunião, ou quando eu estou em um chamado em atendimento, o meu status ele passa a ser ocupado. Quando eu vou precisar me ausentar tanto para ir no banheiro ou qualquer outra coisa, eu ponho um ausente. Quando eu tenho meu período de almoço, eu ponho um outro status. E quando eu talvez fizer ali o término do meu período de trabalho, eu coloco desconectado ou offline, por exemplo. Então, são status no qual o sistema passa, são ações no qual o sistema ele passa, no qual você também pode fazer a ilustratividade.
Aqui dois exemplos bem práticos e bem básicos para vocês terem uma noção do que o texto está falando aqui, para vocês terem uma melhor orientação e nós possamos prosseguir, tá? Não vou estender com tantos exemplos a princípio para não ficar muito extenso a aula, beleza? Bom, dando continuidade. Cada diagrama de estado, ele começa geralmente com um círculo escuro que indica o estado inicial e termina com um círculo contornado indicando o estado final. Tecnicamente, tanto o início quanto o término, ele é bem semelhante com o diagrama no qual nós fizemos no módulo passado, tá? Então existe o círculo preto no qual nós iniciamos e existe aquele outro círculo que possui um contorno no qual nós os orientamos como um término, beleza? Dando continuidade, olha só. No entanto, apesar de ter pontos iniciais e finais claros, diagramas de estado não são necessariamente a melhor ferramenta para registrar a progressão geral de eventos, tá? Então, se eu quero fazer aqui a progressão de eventos, eu vou utilizar um outro diagrama. Então, no caso aqui, ele fala, ó, em vez disso, eles ilustram tipos específicos de comportamento, principalmente mudanças de um estado para outro. Foi os exemplos que eu mencionei um pouco mais cedo. Diagramas de estados retratam principalmente estados e transições. Estados são representados por retângulos com cantos arredondados e rotulado com o nome do estado. Basicamente, aquele mesmo elemento que nós usamos no módulo anterior, o elemento de atividade, ele vai ser o mesmo elemento para fazer a representatividade, que é o elemento de um retângulo com as bordas arredondadas, tá bom? As transições elas são marcadas com setas que fluem de um estado para outro, mostrando como os status mudam. Então, nada mais, nada menos do que aquelas mesmas ligações no qual nós fazíamos para mostrar a orientação, o segmento de um fluxo, tá bom? Você pode usar esses dois elementos em ação por meio de um diagrama básico, retratando a vida de um estudante. Então, olha só aqui o que eu desenhei para vocês terem uma percepção melhor. Então, aqui eu coloquei um exemplo bem breve de um diagrama de estado de máquina, tá bom? No qual nós estamos falando a respeito de um estudante universitário, beleza? E aí, o que acontece? Eu tenho primeiramente o nosso círculo preto mostrando onde é o início deste diagrama, e aí eu tenho os retângulos com as bordas arredondadas com o nome de cada estado no meio, tá? O estado ali são o quê? São as ações, os estados no momento no qual o estudante ele pode passar ou que ele vai acabar passando até chegar num futuro e esse futuro virar um presente. Então, olha só. O estudante universitário, quando ele vai iniciar as suas aulas, ele inicialmente é um estudante calouro, né? Então, é um estudante iniciante, no qual ele está pisando pela primeira vez numa universidade, beleza? Passar de um ano, esse estado do meu estudante, né, ou este estado do estudante, ele passa a ser de estudante calouro para um estudante de segundo ano, ou seja, ele já não está mais naquele primeiro ano dele de conhecimento, ele já conhece as coisas, ele está no próximo ano, então ele já não é mais um calouro, então o estado dele mudou, né, o status dele mudou, então ele já é um estudante de segundo ano. Quando ele terminar, aqui eu estou falando tecnicamente de um curso tecnólogo, tá? Quando ele terminar a faculdade, o seu curso lá durante os 2 anos e meio, ele vai virar um funcionário júnior, tá? Então, por isso que existe ali o júnior abaixo. E aí, talvez do júnior ele possa passar para pleno, né? E a gente sabe que tem toda aquela hierarquia, mas para não ficar um desenho muito extenso e caber aqui no slide, eu pulei direto para o sênior, beleza? Mas vale lembrar que tanto antes do júnior quanto após o júnior, nós temos ali outras etapas, tá? Poderia estar colocando ali estágio, trainee, poderia estar colocando o júnior, aí poderia estar colocando o pleno, né, no meio, o sênior, coordenação, diretoria, enfim, isso não importa. Aqui eu estou apenas exibindo e ilustrando para vocês poderem ter uma percepção de como é desenhado, de como é ilustrado e como é feito a leitura deste diagrama, tá bom? Algo bem simples aqui para nós nos orientarmos. Então, esses são os elementos bem básicos nos quais nós vamos trabalhar bastante e eu acredito que vocês já estejam bem familiarizados, principalmente por conta dos módulos anteriores, tá bom?
Bom, e aí onde o nosso diagrama de estado de máquina ele é aplicado? Então, existem algumas áreas ou algumas objetividades deste diagrama no qual ele é melhor representado ou no qual ele tem uma melhor representatividade, dependendo daquele contexto ou daquela necessidade ocasional. Então, ele primeiramente é usado para fazer a descrição de objetos orientados a eventos em um sistema relativo. Ele também pode ser utilizado para fazer a ilustração de cenários de caso de uso em um contexto de negócios. Então, eu posso fazer mesclagem de diagramas, por exemplo, nós já vamos entender também. Ele também é muito bom para descrever como um objeto se move por vários estados em o seu tempo de vida. Né? Nós sabemos que todo objeto ele tem um ciclo. Ele inicia, ele vive e ele morre. Né? Tudo no nosso sistema, todas as ações, enfim, tudo que existe, né, por trás de um sistema tem um ciclo de vida. Então, nós podemos utilizar esse diagrama para fazer ali essa ilustratividade. E também para mostrar o comportamento geral de uma máquina de estado ou o comportamento em conjunto de um relacionamento de máquinas de estado, tá bom? Então são bem utilizados este diagrama nestes contextos, nesses cenários aqui. Bom, então o que nós podemos tirar de resumo inicialmente deste diagrama de estado de máquina? Primeiramente que ele é bem simples de ser ilustrado. Segundo que o ponto principal e importantíssimo deste tipo de diagrama é fazer as representações dos estados ou dos status no qual um objeto ele passa. Isso eu posso falar tanto para sistema quanto para objetos físicos, por exemplo. E é bem interessante de nós trabalharmos e pegarmos o andar da carruagem deste diagrama, principalmente, porque este diagrama é um dos diagramas no qual nós podemos fazer a junção com outros diagramas que nós já aprendemos até então. E eu, inclusive, vou tentar passar a vocês alguns exemplos no qual nós podemos fazer a utilização em conjunto, tá bom? Então, eu não vou estender tanto para não ficar tão maçante. Próxima aula nós falaremos um pouco sobre alguns outros símbolos no qual eu não mostrei para vocês, mas que também são bastante utilizados dependendo do contexto. E eu vou me despedindo por aqui. Fiquem com Deus. Até breve.